Olá e sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso em que dissecamos o futebol, e esta semana é a semana que se segue ao clássico Porto-Benfica, que será naturalmente o prato forte deste episódio. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo estão, como sempre, os prémios Puskás para melhor análise, Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia. E Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Caríssimos, esta semana não há volta a dar, obviamente estamos a gravar horas depois do Porto-Benfica no Dragão, com um resultado histórico para o Porto, ainda que não seja a primeira vez. 5-0 aos encarnados, perdidos entre equívocos próprios e uma estratégia bem montada por Sérgio Conceição. Tomás, vou começar por ti hoje. Arrisco-me a dizer que este domingo assistimos a um jogo entre um treinador que se agiganta perante os desafios específicos que lhe surgem, mais complexos, e outro que parece não ter resposta para as particularidades destes jogos. Como é que olhaste para este clássico? A pior coisa que se pode dizer sobre o Benfica e o trabalho de Roger Schmidt é que este jogo podia ser em outubro, em novembro, em janeiro ou neste mês, como aconteceu, e os comportamentos coletivos do Benfica não seriam particularmente diferentes, nem em termos de imposição de modelo, porque o Benfica não tem a mesma solidez que tinha na época passada, nem em termos de adaptação estratégica. E parece-me que há um equívoco na análise. Não é um equívoco, mas não é exclusivo, digamos. É que o Benfica não tem nenhum problema apenas contra equipas de 3 centrais. É verdade que tem contra equipas que jogam com 3 centrais, porque tem inferioridade na pressão, depois há os alas que se projetam, mas também tem, por exemplo, contra equipas que acabam por criar superioridades na construção. E foi o que o Porto soube fazer num 4-3-3 que Sérgio Conceição tem vindo a implementar e a rotinar nas últimas partidas. É que a gestão jogo a jogo de Roger Schmidt é feita individualmente, ou seja, ou um avançado móvel ou um avançado mais fixo, ou um extremo mais puro como David Neres, ou um médio como Coxo, que acabou por ser utilizado no lado esquerdo. Isso muda um bocadinho as características de cada posição, mas os comportamentos coletivos não mudam em função das escolhas dos jogadores, e é isso que leva à superioridade do Porto contra o Benfica, que por mais que queiramos levar isto para o lado individual, o lado da atitude competitiva, que também fez a diferença obviamente, aqui trata-se de uma superioridade tática absoluta do Futebol Clube do Porto sobre o Benfica. E há alguns pontos que mereceriam a atenção do treinador encarnado, que não tiveram essa atenção estratégica. O Porto construiu sempre em superioridade, e aí há 2 jogadores que tiveram um papel importante, Diogo Costa e Otávio, que de facto acrescenta na construção do Porto. Muitas vezes Alan Varela, ora baixando para o meio dos centrais e criando essa superioridade também, ora já recebendo nas costas dos avançados, também teve muita liberdade para construir. E aqui fez-me lembrar muito o jogo que o Benfica teve contra a Real Sociedade em casa. Concordo. Porque Zubimendi teve um papel muito semelhante, depois os interiores recebiam mais à frente, Nico Gonzalez com mais aproximações à construção e PP já na meia-direita em profundidade, entre linhas. E aí, com outro acerto de PP... Também o guarda-redes também ajuda na primeira fase de construção a criar superioridade. Exatamente, fez-me lembrar muito esse jogo com a Real Sociedade. Concordo inteiramente contigo, analogia perfeita. O Benfica maniatado, sem contrariar o poderio da Real Sociedade e o jogo interior da Real Sociedade. E aqui aconteceu sensivelmente o mesmo. Os médios do Benfica, nomeadamente João Neves, quando saltava na pressão, já ia tarde em inferioridade, depois a bola entrava ou em PP na meia-direita, em Evanilson na meia-esquerda, mas foi sobretudo do lado direito do Porto que se criaram mais desequilíbrios, através das combinações entre João Mário, Francisco Conceição e PP. Neste triângulo o Benfica esteve sempre em inferioridade, nem Di Maria nem Coxo fizeram um trabalho de grande ajuda, e Morato ficou exposto e foi, obviamente, superado nos duelos com o Francisco Conceição, que é um jogador mais imprevisível, explosivo, com um grande trabalho defensivo também na pressão do Porto, porque Morato recebia e depois era logo apertado por Francisco Conceição. Diria que com outro nível de acerto de PP, o Porto até podia ter explorado mais essa vantagem tática, porque muitas vezes PP não tomou a melhor decisão. Agora o Porto, criando mais pela direita, depois atacou o lado contrário ao segundo poste, com muitos problemas para Auschwitz, para Trubin. Os centrais estiveram mal, já se sabe, e creio que essa foi a grande diferença para o jogo de Alvalade. É que em Alvalade António Silva conseguiu aguentar o barco,
e no Dragão acabou por se juntar às más exibições juntamente com o Otamendi, e no caso do argentino, creio que mais do que criticar a expulsão, há que criticar a abordagem ao segundo gol do Porto. Não sei se é a responsabilidade direta do treinador, que por não ter havido um feedback sobre Francisco Conceição, mas estamos no mais alto nível. O próprio Otamendi tem de saber qual é o pé forte, qual é o movimento forte de Francisco Conceição, e não deixar que o cruzamento saia de forma tão simples como aconteceu. E limpa. Rui, pegando aqui nisto que o Tomás acabou de dizer, diria que não é só uma questão de Otamendi. Um dos principais pecados do Benfica nestes jogos parece que não viram jogos dos adversários, não analisaram, não olham para essas particularidades das equipas que vão defrontar. Na tua opinião, quais foram os principais pecados do Benfica e, por outro lado, também onde é que o Porto soube aproveitar os pontos fracos dos encarnados? Cumprimentos a todos que nos ouvem. Em relação à tua questão, eu vou começar por quem merece mais que eu falo, ou seja, o Futebol Clube do Porto. É sem dúvida absolutamente notável a exibição do Futebol Clube do Porto diante do Benfica. A vitória é inteiramente justa, os números podia ser -1 ou mais um golo, mas os 5-0 ajustam-se à diferença que houve entre aquilo que foi a abordagem do Futebol Clube do Porto ao jogo, a abordagem estratégica, a abordagem tática, a abordagem até técnica, se quiseres, por parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição como principal protagonista nessa situação, e obviamente uma exibição paupérrima do Benfica, mas convenhamos, já havia sinais anteriores, já pelo Tomás falados aqui, por mim falados aqui, desde o início da temporada, que isto mais tarde ou mais cedo iria acontecer. E aquilo que o Tomás disse, e com muita razão, é que isto podia ter acontecido em outubro, podia ter acontecido em dezembro, podia ter acontecido em janeiro ou fevereiro, aconteceu em março. E aquilo que é mais preocupante para os adeptos do Benfica, ou devia ser mais preocupante para os adeptos do Benfica, é que se isto continua assim, vai acontecer também em abril e maio. Portanto, não haja grande ilusão. Ou o Benfica, ou do momento para o outro, Roger Schmidt decide começar a trabalhar a sério, ou então o Benfica corre o risco de falhar todos os objetivos que tem para esta temporada, porque está claramente dependente de apenas um aspecto, a qualidade individual dos seus jogadores. E foi a qualidade individual, por exemplo, no caso do jogo de Alvalade, do Di Maria, que permitiu ao Benfica encurtar distâncias para o Sporting num jogo em que ao intervalo o Sporting, com outro tipo de qualidade na definição, sobretudo no assalto ao último terço, podia ter chegado ao intervalo a vencer por 3-0 ou por 4-0, acabou por chegar ao intervalo a vencer por 1-0 e fez o 2-0 logo no início do segundo tempo, mas falando concretamente do jogo diante do Futebol Clube do Porto, viu-se um Benfica que não preparou mais uma vez o estudo do adversário, ao contrário do Futebol Clube do Porto, que fez um estudo minucioso do adversário, à semelhança do que é habitual com Sérgio Conceição. Aquele movimento do Wendel nas costas de Di Maria é chave, e foi chave muitas vezes na progressão do Porto. Tomás, há um aspecto que é absolutamente inadmissível na equipa do Benfica. Já tinha acontecido em Alvalade, o Benfica tinha-se sujeitado a situações de 4 contra 5, ou seja, 4 defensores do Benfica contra 5 avançados do Sporting, que levaram até, em alguns momentos, a meio da primeira parte, o Di Maria a baixar e a fazer uma linha de 5 na equipa do Benfica, mas ontem nada disso aconteceu, ou seja, o Futebol Clube do Porto chegava ao último terço com 5 unidades contra 4 do Benfica, e a verdade é que isso também contribuiu para que o Futebol Clube do Porto construísse o resultado que construiu. E repara que no terceiro golo, e o terceiro golo é um lance de grande qualidade futebolística por parte do Futebol Clube do Porto, e em que destaco um jogador que obviamente passou ao lado dos melhores em campo da partida, mas que faz uma segunda parte absolutamente descomunal, depois de ter feito uma primeira parte muito boa, foi o Nico Gonzalez. A forma como o Nico Gonzalez recebe de costas, vira-se, não tem pressão e consegue orientar e muito bem o passe para o Wendel, que está a romper pelo espaço interior, permitiu que o Futebol Clube do Porto naquele momento tivesse superado a linha média do Benfica e tivesse a oportunidade de assaltar o último terço numa situação de 5 contra 4. E depois é a combinação fácil entre o Wendel, o Galeno e novamente o Wendel que determina o 3-0 naquela altura para o Benfica. Mas volto a frisar, e indo ao cerne da questão da Lídia, e tu, Lídia, e muito bem na quinta-feira,
fizeste uma análise perfeita ao jogo entre o Sporting e o Benfica. Provavelmente algumas pessoas não perceberam, mas isso já não é grande novidade. Mas a verdade é que hoje, muito provavelmente, se recordarem do teu texto, se recordarem dos comentários que o Tomás fez na TSF, ou se recordarem dos comentários que eu fiz na RTP ao jogo Sporting-Benfica, nada disto é surpreendente. Ou seja, o jogo com o Sporting era um ensaio que Roger Schmidt devia ter percebido muita coisa que não percebeu, fez uma conferência de imprensa absolutamente deplorável no sábado, antes do jogo, para além da questão de vir falar de árbitros, ainda que eu aqui consiga perceber, não concordando, em que quis, de certa forma, entrar pelo mesmo caminho que o Sérgio Conceição tinha entrado, ou seja, falar muito de arbitragem. Acima de tudo, e passando a arbitragem ao lado, poderia falar de arbitragem caso houvesse autocrítica no discurso. Claro. Mas não há autocrítica. Há uma coisa que diretamente poderia implicá-lo, mas Roger Schmidt parece excluir-se da responsabilidade. Exatamente. Do que vai acontecer. E como se aquele possível empate mascarasse a exibição paupérrima do Benfica. Sim, é um resultado que até poderia ser diferente, mas não mudaria o jogo que o Benfica fez e a época que o Benfica está a fazer. E no Dragão, mais uma vez, pareceu que Roger Schmidt estava a ir atrás da parte boa que o Benfica tinha feito, ou seja, com Tengsted na frente, com Di Maria muitas vezes a trocar com Coxo e com alguma liberdade de movimentos. Isso numa fase em que o Sporting já estava a defender baixo, já estava cansado, e aliás o Sporting parece uma equipa cansada nesta fase, com o plantel a ser espremido ao máximo, mas isso não era o contexto que o Benfica iria ter no Dragão, pelo menos na primeira parte. Já nem vou à segunda, mas pelo menos na primeira parte o Benfica não iria enfrentar esse cenário com o Futebol Clube do Porto, que é uma equipa de pressão alta, não pode defender os flangos com Di Maria e Coxo em 4-4-2 contra a equipa do Obviamente. Porto. É um desconhecimento absoluto do adversário e da forma como progride, e acabou por dar liberdade a João Mário e o Wendel para receberem, por vezes fora, por vezes dentro, no caso do Wendel. Alan Varela, quando estava mais apertado, ou baixava para a construção a 3, ou então aparecia Nico Gonzalez para dar esse suporte e o Porto saía na mesma pelo corredor central. Sempre em superioridade. E note-se que há um exemplo de 4-3-3 testado por Schmidt nesta temporada contra a Real Sociedade e com Coxo a 6. Exatamente, e se fora reparares do em contexto, alguns... digamos, contra uma equipa que de facto expôs o Benfica na zona central, houve uma adaptação, mas aí também prejudicando os jogadores individualmente, particularmente no caso de Coxo, e continuando a deixar Zubimendi livre. Aqui nem sequer houve essa tentativa de corrigir ao intervalo. É que Schmidt poderia até errar estrategicamente na abordagem, mas corrigir durante as partidas, em termos de leitura a partir de fora. Mas isso também não acontece, e de facto o Porto teve muita facilidade e não houve reação a partir do banco encarnado. Não, e esse ponto que tocas é absolutamente essencial, ou seja, o Benfica não soube condicionar em termos de pressão nem o Futebol Clube do Porto, nem o Sporting. É uma pressão, tal como disseste e muito bem, muito individualizada, com vários equívocos. Repara, por exemplo, no jogo em Alvalade, frente a uma equipa que sai a 3, o Neres estava completamente perdido entre saltar no Quaresma ou acompanhar o Catamo, estava a meio caminho entre os dois e acabou nem por saltar no Quaresma, nem por acompanhar o Catamo. E muita gente pode dizer, a culpa é do Neres porque o Neres não percebeu aquilo que o treinador queria. Mas essa tem sido a análise feita à época do Benfica, é tudo individualizado. Exatamente. Aliás, o Benfica até poderia contratar o Roberto Carlos, que a culpa continuaria a ser do lateral esquerdo, porque se joga em inferioridade não vai fazer nada ali. Não vai fazer nada, é absolutamente impossível, E isto, e convém que os benfiquistas, de uma vez por todas, tentem compreender, hoje em dia, estamos em 2024, é absolutamente impossível que um treinador na altíssima competição dispense o vídeo. Eu volto a referir, o Record teve noticiou isso dentro de um conjunto de situações sobre como é que Roger Schmidt prepara as partidas. E eu acredito na pessoa que escreveu o texto, acredito que a Lídia também, porque fomos na altura todos colegas no Record, e a verdade é que se houvesse uma mentira, que eu não acredito que haja, volto a frisar, porque tenho a total confiança na pessoa que escreveu, o Benfica teria feito um desmentido, e a verdade é que não houve desmentido nenhum. E aquilo que se vê de jogo para jogo do Benfica, seja diante do Futebol Clube do Porto ou do Sporting, onde é mais notório claramente isso, não há uma preparação vídeo do jogo, não há uma análise profunda do adversário, há situações até, e tu frisaste esse ponto, Tomás, há pouco,
mas que já tinha sido visto em outros jogos, nomeadamente com adversários de menor valia, em que os laterais ou os defesas centrais do Benfica não sabem qual é o pé preferencial do jogador que lhes aparece pela frente. Isso é absolutamente vergonhoso em 2024, num clube com a dimensão do Benfica, e sobretudo queria voltar também a um aspecto, para além obviamente de também poder falar da tal questão e reforçar a ideia que o Benfica não estava minimamente preparado pelo seu treinador para enfrentar as mais-valias e as menos-valias, quer de Sporting, quer de Futebol Clube do Porto, é voltar à conferência de imprensa, não para falar da questão da arbitragem, e concordo aí inteiramente contigo com o que tu disseste, é a forma. E vou depois também tocar num ponto que também me parece importante referir, mesmo que já seja um ponto que venha com muito atraso. Mas a verdade é que o Roger Schmidt não pode dizer aquilo que disse de Artur Cabral e de Marcos Leonardo. Ou seja, jogadores que correspondem e estavam na fase, se quiseres, na melhor fase, no caso do Artur Cabral, da temporada, e o Marcos Leonardo, nos poucos minutos que fez, marcou golos em catadupa. Ele não pode dizer que os jogadores não estão preparados porque não podem ser só marcadores de golos. Isto é absurdo, é tirar para a fogueira dois jogadores e mostrar-lhes, se quiseres, um cartão amarelo. A questão de Artur Cabral tem sido caricata, no mínimo. Completamente. Entre outros casos, mas nesse caso é flagrante. E volto a frisar um aspecto que já tinha aqui tocado e vou voltar a tocar, e provavelmente toco pela última vez. O inglês do Roger Schmidt roça o fraco, pronto. E creio que, de uma vez por todas, ele devia comunicar, já que não quer aprender português, ele devia comunicar em alemão com a imprensa portuguesa. Há tradutores que permitiam fazer com que se percebesse exatamente aquilo que ele quer dizer, porque é muito curto para mim que um treinador do Benfica, ou seja, de clube for, esteja repetidamente a dizer top team, top players, top não sei o que mais. Performance. É absurdo isto. É preciso que Roger Schmidt dê explicações, é preciso que Roger Schmidt explique no final do jogo qual era a sua ideia para pressionar a equipa do Sporting, para pressionar a equipa do Futebol Clube do Porto, ou se não tem ideia nenhuma. É importante perguntar a Roger Schmidt qual é o trabalho de vídeo, ou se não fazendo trabalho de vídeo, que é aquilo que me parece óbvio que aconteça, porque é que não o faz? E este tipo de questões só terão resposta no dia em que o treinador do Benfica responder na sua língua nativa, porque o inglês dele é demasiado curto, por vezes é confuso, por vezes é mal entendido, e eu creio que de uma vez por todas o Benfica tem que resolver essa situação. Sobre a época anterior e a transição para esta, penso que não há como de repente dizer que Roger Schmidt fez um mau trabalho na primeira época. Ou seja, Roger Schmidt não passou a ser mau. O trabalho que foi feito na primeira época demonstra que, de facto, naquele contexto, ou seja, desde o primeiro dia, com os jogadores à disposição, não só conseguiu potenciar jogadores como Rafa, como João Mário, tudo verdade. Outros, Florentino, por exemplo, Gonçalo Ramos também, que estava a jogar como segundo avançado anteriormente. Esse trabalho não se apaga. Roger Schmidt não passou a ser mau. A diferença principal é que o Benfica, na época passada, tinha um modelo muito forte, que sufocava os adversários em muitos momentos, através de uma pressão alta, e a equipa jogava melhor com bola. Tinha Grimaldo, tinha Enzo Fernandes. A contrapressão era notável. Precisamente. E isso permitia ao Benfica não ser tão obrigado a ir pelo caminho estratégico. Muitas vezes era o Benfica que ditava as leis do jogo. Nesta temporada isso não é possível, e por isso pedem-se coisas diferentes a Roger Schmidt, e é aí que está o grande problema do treinador do Benfica. É essa a dimensão estratégica do conhecimento do adversário, de escolher este ou aquele jogador, de jogar neste ou naquele sistema, caso seja necessário, que está a faltar. Porque neste ano, em termos de gestão de jogadores, gestão de plantel, os reforços que entraram e alguns não corresponderam, não foi possível construir um Benfica à imagem da época anterior. Portanto, naquele contexto, e há uma frase, uma expressão interessante de José Peseiro, é que Roger Schmidt estava num processo e esta época está noutro processo. E portanto dá para entender porque é que Roger Schmidt foi um excelente treinador para o Benfica naquele primeiro ano e não está a ser um treinador tão capaz de resolver problemas nesta temporada. É que são coisas completamente distintas aquelas a que tem sido forçado pelo estado da equipa, porque os adversários também já têm outro entendimento da equipa encarnada e fragilizam a equipa de outra forma, e é preciso treinador nesses casos. Sim. E os erros repara, Tomás, de mercado notam-se mais. E nós já aqui tínhamos falado em episódios anteriores, mas por exemplo houve um jogo que nós não tivemos muita oportunidade de comentar, porque foi a uma quinta-feira, que é o jogo fora diante do Toulouse. A segunda parte do Benfica é uma coisa absolutamente inconcebível. Sim, ter perdido 5-0 tranquilamente, ficando frente ao Toulouse. Exatamente.
E é incrível como uma equipa com o Toulouse, com todas as limitações que teve, encostou o Benfica claramente às cordas e esteve muito perto de conseguir alcançar os oitavos de final da Liga Europa. E a diferença, além da ineficácia, obviamente, foi, por exemplo, a divisão de Trubin. Exatamente. Que não esteve bem no Dragão, cometeu diversos erros. Da mesma forma que em Alvalade, tal como estavas a dizer, e de forma muito justa, o António Silva arranca uma exibição portentosa e só tem um erro em termos de abordagem a um jogo em que teve inúmeros duelos diante do Gyökeres, porque foi muito inteligente no desarme, foi muito inteligente na forma como fez a contenção, por exemplo, ao invés de Otamendi. E em relação a esse caso, também acho graça por vezes, o facto de António Silva ter feito uma boa exibição em Alvalade não o impede de fazer depois uma má exibição no Dragão. O futebol não é linear ao ponto de haver sempre como constância, sempre o mesmo desfecho, positivo ou negativo, para um ou para o outro lado. Isso é que torna, de facto, isto encantador. Porque a abordagem é individual neste caso, não é? Exatamente, era aí que eu ia chegar. É que até em termos defensivos o Benfica está preso às individualidades. É bem verdade. E ofensivamente a equipa na época passada tinha algumas rotinas, desde logo o papel de Grimaldo na construção, Enzo Fernandes enquanto os movimentos defensivos de Austin-se mais à frente e depois de ruptura, com Neres também ter destaque, Rafa, Gonçalo Ramos, enfim, houve um Benfica completo do ponto de vista atacante e até meter alguma pausa, que era um ponto que se questionava em relação ao modelo de Roger Schmidt, e isso aconteceu no Benfica da época passada. Nesta temporada há muitas dificuldades. Não se sabe bem quem é a referência de construção. Vai alternando João Mário, João Neves, Coxo quando anda no meio campo. Entretanto, na frente, Rafa, nesta semana, jogou como avançado num jogo, como médio noutro. Di Maria tem liberdade total, digamos, mas depois é menos um a defender. E há aqui uma nota que também deve ser dada. É que Di Maria, na época passada, ao serviço da Juve, jogava como segundo avançado num 5-3-2. Verdade. Ou seja, mesmo. Era um homem completamente livre de tarefas defensivas e a equipa estava preparada para o proteger, com uma linha de 5 e com 3 médios na zona central. E Di Maria praticamente não trabalhava defensivamente. Nesta época, tem de fechar uma das alas. E é natural que o lateral desse lado esteja constantemente exposto a situações de inferioridade. E não há milagres, no fundo. Além que individualmente também é um problema para o Benfica as aulas, não é? Completamente. E há um aspecto curioso e que mostra muito daquilo que foi Roger Schmidt ontem no Dragão, que foi um desastre total. É o Benfica sofrer o 3-0 e ele retirar o Di Maria para colocar o Neres. Acho que isso diz muito, sobretudo de um treinador que emendar os problemas quando já aconteceram e não antecipá-los, no fundo. Exatamente, e basta olhar para aquilo que foi o jogo em Alvalade, mas reforçando a ideia, porque é o jogo que estamos mais a falar, que é o jogo do Dragão, as substituições que fez ao intervalo deviam ter sido pensadas para o 11 inicial do Benfica, porque o Benfica ganhava muito mais do ponto de vista defensivo, em termos de proteção do corredor central, com a presença de Florentino, frente a um adversário que é contundente na forma como se impõe através de duelos, e já era esperado que tivesse uma exibição esdrúxula diante do Benfica, é o principal rival, o Futebol Clube do Porto está numa altura complicada, mesmo em termos do período eleitoral que vive, e obviamente havia uma vontade esdrúxula por parte do Sérgio Conceição de conseguir uma exibição absolutamente corrosiva diante do Benfica e construir um resultado histórico que, curiosamente, vai acontecendo de 14 em 14 Mas repara, anos. Rui, que no caso do Benfica e das mexidas de Schmidt ao intervalo, é no sentido de resolver individualmente, porque não há qualquer alteração de comportamento coletivo. É na esperança de que Florentino de repente controla o meio campo sozinho, através do músculo, através da capacidade de recuperação. E a mesma coisa em relação ao lado esquerdo, porque Álvaro Carreras continua a ter a mesma exposição que Morato tinha tido na primeira parte. Francisco Conceição, João Mário, PP, não houve qualquer correção de comportamento coletivo. E o Benfica, no sistema em que joga, poderia perfeitamente contrariar o Porto, mas era preciso que acontecesse diversas coisas. Por exemplo, um dos avançados pegarem Alan Varela, Coxo, um dos médios fechar muito mais por dentro do que aconteceu para controlar a zona de PP. Por exemplo, isto são há muitas formas, obviamente, de contrariar. Isso é tão curioso que tu estás a referir nisso, estás a referir esse aspecto. Isso obviamente devia-se trabalhar no treino. Está visto que não é trabalhado no treino, mas no espaço de 3 dias eu até admito que é difícil preparar algo no treino, mas no vídeo tu consegues trabalhar isso. O Sérgio Conceição já várias vezes falou nesse aspecto. O problema é que não há trabalho desde trás.
Exatamente. E isso é crucial. É impossível em 2024 uma equipa querer estar na altíssima competição e tendo um treinador que não faz preparação vídeo dos jogos. E Sérgio Conceição, mais uma vez nesta partida, creio que tem duas coisas reforçadas. A primeira, que é a mais óbvia, é que, de facto, se esta equipa do Porto, com estes jogadores, tivesse aparecido 5, 6, 7 jornadas mais cedo, o Porto ainda tinha fortes possibilidades. Enfim, ainda tem algumas, mas já claro, num cenário complicado de chegar ao primeiro lugar. Mas Otávio, que é completamente diferente de quem jogava, e até Pepe parece mais confortável, como central do lado direito. Otávio dá outras coisas a construir, é mais sólido nos duelos, tem mais velocidade para cobrir as costas. Isto não implica que o Otávio num jogo ou noutro possa cometer um erro. Sim, mas tem potencial para crescer. Não é um jogador terminado, tem de facto condições para melhorar, e isso é o que se exige. É uma mudança para muito melhor da equipa do Futebol Clube do Porto. Depois, agora, imaginemos só este aspecto. Imaginemos que o Futebol Clube do Porto, diante do Arsenal, perde 3-0, por exemplo, no jogo da segunda mão. Obviamente esperemos que não aconteça. O mesmo é válido para o Benfica e para o Sporting nos seus confrontos europeus. Mas imaginemos que o Otávio tem uma exibição infeliz diante do Arsenal. É um jogador muito jovem também. Como é óbvio, tem que se pensar nesse aspecto. O Otávio tem 4, 5 jogos pela equipa principal do Futebol Clube do Porto. Acima de tudo, os clubes grandes em Portugal têm de trabalhar nesse sentido de projeção a longo prazo. Agora, em 4 ou 5 jogos, o comportamento defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto melhorou imenso com a presença do Otávio. E a melhor resposta que o Otávio deu foram as exibições que conseguiu diante do Arsenal e diante do Benfica, que foram os 2 jogos de grau de dificuldade muito mais elevado. Exatamente. Porque tu tocaste num ponto muito interessante, que foi a questão, quer o Diogo Costa foi essencial na construção, o Alan Varela quando recuou também foi, mas o Futebol Clube do Porto passou a ter um central que não tinha, porque Fábio Cardoso batia bolas, Zé Pedro batia bolas, Pepe também cada vez mais batia bolas, e com o Otávio essa ideia limpa. Exatamente, e continuando o raciocínio, além de Otávio, há o Wendel, que é um lateral tecnicamente mais evoluído, com poder associativo, que consegue meter-se por dentro, e isso obviamente marca a diferença para Zaidu. Há Alan Varela, que já estava, mas tem outra possibilidade de marcar a diferença com o Nico Gonzalez em simultâneo. É um jogador inteligente. Nico Gonzalez muitas vezes baixa para aproveitar aquilo que Alan Varela permite. É um jogador que trabalha a ligação do Porto, Nico Gonzalez. Dá esse lado racional, tecnicamente, obviamente, a segunda com parte todas as Nico condições. É descomunal. Fantástico. E é um jogador que na meia esquerda consegue não só ser um suporte na construção, como aparecer mais à frente depois a descobrir o passo de ruptura e a alimentar a criação. Ainda tem de melhorar a chegada à área, porque aí o Eustáquio tem outro tipo de argumentos, mas não deixa de ser um ponto-chave na melhoria exibicional do Futebol Clube do Porto. Claramente, e o próprio PP está mais focado nas acelerações sobre a meia-direita. E depois Chico Conceição, que sempre provocou muitas dúvidas, mas está numa fase absolutamente sensacional, com maior influência, e já abordámos esse tema, não apenas aberto, também muitas vezes metendo-se por dentro e na relação com o João Mário. E por isto tudo, o Porto, em termos de execução coletiva, tem um caminho diferente daquele que tinha no início da temporada, mas também porque o nível técnico e criativo dos jogadores é muito superior nos últimos 2, 3 meses. E repara, Tomás, também tocaste nesse ponto e eu gostava de o reforçar. Se o PP tem mais acerto em termos de tomada de decisão, o tridente que o Futebol Clube do Porto consegue criar pelo corredor direito é absolutamente demolidor, fruto da largura que o João Mário dá, e o João Mário é claramente um especialista muito mais na largura do que na incursão por terrenos interiores, apesar de também o saber fazer bem, mas sobretudo porque o Francisco Conceição tem essa capacidade. Ele é capaz de dar largura quando é necessário e partir para cima do adversário e fomentar um contra um, mas também é um jogador que em espaços curtos é capaz de estabelecer diferenças, e isso viu-se ontem, por exemplo, na criação do segundo golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Para além disso, é um jogador que traz uma imprevisibilidade e uma criatividade ao processo ofensivo do Futebol Clube do Porto ímpar, porque o Futebol Clube do Porto não tem um jogador com essas características. E queria deixar também uma nota em relação a Galeno, que é um jogador obviamente muito discutido pela questão da definição e etc. Enfim, em primeiro lugar, e penso que isto era
ou devia ser algo óbvio, é que um jogador com o perfil de Galeno ou de Rafa, ou enfim, quem quiserem, um extremo irreverente, claro que não vai passar todas as vezes, claro que não vai ganhar Óbvio. todos os lances, claro que não vai decidir bem todos os lances, porque faz parte do papel, é isso que o treinador pede, que haja ali risco, desequilíbrio e de mesmo. facto é esse potencial desequilibrador. E não há nenhum extremo no mundo que consiga ter acerto em todas as situações de drible ou de Verdade. condução ou o que quer que seja. E com isto E o quero dizer... Galeno, Desculpa, Rui. e o Com isto, Galeno só para terminar muito só rapidamente. mesmo. Força, Tomás. Só para terminar muito rapidamente, agora sim, queria dizer que Galeno, em termos de perfil, está perfeitamente à vontade a jogar aberto e a atacar zonas de finalização. Ou Sem seja, o dúvida. perfil de Galeno é completamente oposto ao perfil de Ivan Reimer. E por mais que se goste Isso de um mesmo. ou por mais que se goste de outro, Galeno entra muito melhor naquilo que pede Conceição, até para aproveitar os movimentos interiores do Wendel, do que Ivan Reimer. Ivan Reimer poderia jogar com médio Tudo interior, verdade. mas para jogar aberto, Galeno tem muito mais condições para ser útil à equipa do Porto e para aproveitar estes grandes jogos como tem aproveitado, quer com o Arsenal, quer com o Benfica. Porque o Wendel não é capaz de ser tão é profundo. corrosivo, exatamente, à largura, do que como é a invadir o espaço interior, que é onde se sente claramente mais confortável e é onde o Ivan Reimer se sente também claramente mais confortável. Bem, E é só em relação ao Galeno, que Antes é um de jogador fecharmos, que é antes de muitas fecharmos vezes este- criticado, algumas vezes com razão em termos da tomada de decisão, mas é importante também não esquecer que o Galeno muitas vezes é um jogador que do ponto de vista defensivo trabalha imenso para a equipa, e isso é muitas vezes esquecido baixar, por quando vezes. o jogador é criticado. Exatamente, Tomás. Muitas vezes, e em jogos de dimensão mais elevada, o Galeno faz muitas vezes o quinto Aliás, defesa se do calhar Futebol contra o Clube do Porto Arsenal quando é vai necessário. voltar a acontecer isso. Exatamente. Era o ponto que eu ia tocar. E agora sim, era natural que passássemos bastante tempo a comentar o clássico, mas temos de seguir também para um jogo que aconteceu um par de horas antes do clássico. O Sporting a receber o Farense, venceu por 3-2, mas com algum sofrimento. Mas deu para os Leões irem jantar descansadinhos, como tinha desejado Ruben Amorim. Rui, mais uma primeira parte em que o Sporting falha muito frente a um Farense que entregou uma linha de 6 a defender, e depois na segunda parte parece, tal como em jogos recentes, não consegue manter o mesmo nível de energia. Completamente de acordo, Lídia. Eu diria que a primeira meia hora do Sporting tem momentos de futebol champanhe, típicos de uma equipa que domina os 4 momentos do jogo, e juntando depois o quinto, até porque é uma equipa também forte na bola parada ofensiva. A construção do primeiro golo pelo corredor direito, com a combinação entre o Santos Justo, o Edwards e o Esgaio para a finalização depois de Daniel Bragança na segunda bola, é notável. No caso do segundo golo, a forma como o Yulman fomenta a combinação entre o Mateus Reis, o Nuno Santos e o Pote no corredor esquerdo, com uma desmarcação tremenda do Pote entre lateral e central, para depois assistir o Gyökeres, que ganha facilmente a frente ao Muscat, dava a sensação que o Sporting iria construir um resultado muito robusto diante do Farense. Um Farense que, do meu ponto de vista, a nível defensivo, procurou defender entre o 6-3-1 e o 6-2-2. As referências individuais que José Mota habitualmente monta repetiram-se diante do Sporting, com os alas a acompanharem os laterais do Sporting, laterais alas do Sporting, com os defesas laterais do Farense a virem para o espaço interior, mas a verdade é que este acompanhamento 1 contra 1 dos jogadores do Sporting abria espaços por todo o lado, ou seja, havia o controlo do homem, mas havia o descontrolo, se quiseres, do espaço, e o Sporting entrava com uma facilidade tremenda, quer pelo corredor central, quer pelos corredores laterais. Eu creio que o Sporting aos 29 minutos sentiu que o jogo estava completamente na sua mão, e há um aspecto que o Tomás já tocou e que eu vou reforçar, que é a componente física. O plantel do Sporting é claramente curto. E há vários jogadores que acabam agarrados às pernas, no limite. Sim, há jogadores que estão claramente no limite, e é bom recordar. O próprio Gyökeres dá essa ideia. Embora, enfim, pareça inesgotável aquela energia. Sim, ele parece um tanque inesgotável, mas a verdade é que não há super-homens no futebol, e eu estou completamente de acordo contigo. Creio que já se sente que o Gyökeres, principalmente na parte final, independentemente de conseguir sempre arrancar 1 ou 2 lances subversivos e individuais, mas depois já lhe falta discernimento na tomada de decisão. E isso é também claramente sinónimo de cansaço.
Agora, aquilo que me pareceu é que o Sporting aos 30 minutos a ganhar 2-0 se sentiu perfeitamente confortável no jogo, baixou o ritmo, baixou os índices de concentração, sentiu-se também esse cansaço que nós já tínhamos frisado e que agora reforçamos, e a verdade é que os erros que o Sporting teve, nomeadamente em termos de construção, é uma perda do Pote que está na origem do 2-1 da equipa do Farense, que é um golo absolutamente soberbo do Bellumi. Quando pressionou mais alto e não estava a fazê-lo. Exatamente, e repara que há um aspecto que me parece determinante também no crescimento da equipa do Farense, é que com o objetivo de proteger as alas, o Elves Baldé começou o jogo como ala direito e o Bellumi como ala esquerdo. Houve a mudança após o 2-0, o Bellumi passou para o corredor direito, e o Bellumi é um jogador que a partir do corredor direito tem muito mais capacidade de criar desequilíbrios, porque é canhoto e torna tudo mais imprevisível e muito mais criativo, e saca claramente um coelho da cartola naquele lance do 2-1. É certo que o Sporting podia ter chegado ao 3-1, voltou a ser perdulário, num jogo que fica marcado, tal como tinha ficado o jogo diante do Benfica, pelo Sporting desperdiçar de forma demasiado contundente e repetitiva situações em que chega ao último terço em superioridade ou paridade numérica. Houve ontem uma situação na segunda parte diante do Farense em que o Sporting desperdiça uma situação de 4-1, e isto não pode acontecer numa equipa como o Sporting, independentemente de conseguir ganhar o jogo e de ganhar jogos de forma consecutiva. Vai haver um jogo em que vai ser necessário ser eficaz em zona de finalização, e o Sporting peca muito por isso, mas tenho que destacar o início de segunda parte do Farense, um início de segunda parte atrevido, frente a um Sporting claramente desconcentrado e desligado. O Farense cria 3 oportunidades de golo e à quarta chega ao golo do empate num lance de bola parada com um cruzamento milimétrico do Elves Baldé a encontrar o Zé Luís Liberto, a impor-se claramente ao Santos Juste nesse tipo de lance. O melhor que aconteceu ao Sporting foi a reação imediata a esta caricata montanha russa em que se meteu, ou seja, passar de um 2-0 para um 2-2 diante do Farense. E a verdade é que o lance é muito bem gizado. O Pote combina com o Daniel Bragança no corredor central, não fica estático, sai daquela zona onde estava no corredor central e ataca a zona de finalização. Há grande qualidade do Daniel Bragança na forma como varia o centro do jogo. Edwards à largura a fomentar a incursão interior do esgaio, que ganha a linha de fundo e depois consegue colocar a bola no Pote para finalizar o 3-2. A partir daí, é certo que o Sporting é a equipa que está claramente mais perto do 4-2, só que houve vários problemas na equipa do Sporting. O cansaço foi mais do que notório, houve momentos, e nós já tocamos aqui várias vezes nesse ponto, que quando o Sporting está em vantagem tende a recuar linhas, e o Ruben Amorim voltou a fazê-lo em vários momentos na partida de ontem. E a presença de Coates foi fundamental para dar serenidade à defesa do Sporting. Sem dúvida nenhuma, e é importante sublinhar a exibição do ponto de vista individual do Coates, que acabou também por robustecer em termos coletivos a organização defensiva do Sporting numa altura e sobretudo na parte final em que o Farense correu mais riscos, e sobretudo notei uma equipa do Sporting que quis controlar o jogo impondo um ritmo mais baixo com bola e não o conseguiu, porque a equipa estava claramente desligada, estava claramente cansada, e mesmo as entradas a partir do banco do Quaresma, do Morita, do Trincão, acabaram por não ter o efeito que provavelmente o Ruben Amorim pretendia. Há jogadores que também não parecem como estavam, por exemplo, Paulinho e Trincão ainda parecem numa fase de recuperação, digamos. E repara também num aspecto, Tomás, e acredito que concordarás comigo, nós temos falado várias vezes aqui do Edwards, até tínhamos dito que o Edwards podia sentir um fator de motivação acima do normal num jogo como o clássico diante do Benfica, a partir do momento em que soube que o Trincão estaria lesionado, mas a verdade é que o Edwards não foi um jogador tão decisivo como poderia ter sido diante do Benfica. Teve vários erros até na tomada de decisão, e mesmo ontem diante do Farense, apesar da importância que teve no lance que desbloqueia o 1-0, acabou por ter uma exibição muito inconsequente. E no lance do 3-2 também, acaba por fazer essa combinação com o Jogaio. Não parece ter sido um mau jogo de Edwards contra o Farense. Não foi o pior. Não teve a influência de outras partidas, mas acabou por ser essencial nas combinações à direita com o Ricardo Jogaio, que para mim foi um dos melhores, a desmarcar-se por dentro e depois a alimentar a finalização. E era muito importante para Ruben Amorim que certos jogadores que por vezes são tão questionados, é o caso de Bragança, é o caso de Ricardo Jogaio,
dessem esta resposta numa altura crucial da temporada e numa altura em que o plantel está visivelmente espremido. E Bragança fez uma exibição de melhor em campo. Colossal, e Exatamente. não faz nenhum sentido haver tanta crítica como às vezes vejo ao Daniel Bragança, porque é Sendo claramente certo um médio centro. e isso parece-me evidente, este não é o sistema mais Não adequado para as características Claro de que Daniel sim. Bragança, e o jogador adapta-se, digamos, às necessidades da equipa e não o contrário, e obviamente Isso mesmo, há jogadores mas à frente adapta-se bem Daniel às Bragança. necessidades da equipa, Mas- e neste momento não tenho dúvida absolutamente nenhuma em dizer que é a melhor alternativa que o Koba Kondradi para uma eventual ausência quer do Yulman, quer do Morita. E falando de estudo do adversário, há certos pormenores que ajudam a fazer a diferença. É que a escolha dos centrais exteriores, desde logo, acabou por ajudar o Sporting. Certíssimo. Claramente também há aqui gestão física, mas Sanchez e Mateus Reis são jogadores que progridem muito bem com bola e não tinham pressão, no tal 6-2-2 que o Farense Muita utilizou condução. na primeira parte, conduzem e depois conseguem filtrar o passe para Marcos Edwards à direita ou para Nuno Santos à esquerda. Enfim, Isso mesmo. conseguiram muitas vezes os alas do Sporting ganhar nas costas dos extremos que os perseguiam, e isso acabou por ser chave para o Sporting criar a vantagem. Ao mesmo tempo, Pedro Gonçalves e Edwards soltavam-se na zona média ao lado dos dois médios do Farense, que obviamente não conseguiam cobrir Sem tanto dúvida espaço, nas suas e aí o costas Sporting e conseguiu- arrastando os laterais. Sim, o Sporting aí conseguiu entrar muitas vezes. E um pormenor que foi essencial é que Bragança e Ullmann estavam muito fechados na zona central. E o médio mais Certíssimo. ofensivo do Sporting, por vezes, Morita, na maior parte dos jogos, costuma aparecer mais na meia esquerda e até fazer movimentos de ruptura. Aqui, claramente, Certíssimo. Bragança e Ullmann estavam fixos na zona central para que os dois médios do Farense tivessem essa necessidade de preencher esse espaço e ao mesmo tempo Verdade. dando a Pote e a Marcos Edwards mais condições de se Liberdade. soltarem e criarem a vantagem. E foi isso que aconteceu, e o Sporting de facto sabia perfeitamente como atacar este Farense. Depois há que dar uma nota de destaque para a Bellumi, que é um jogador que noutras alturas já provou ter de facto esta facilidade na condução e de Completamente remate de também, acordo. portanto é um extremo a ter em conta. E confesso que por vezes tenho dificuldade em perceber porque é que é preterido no 11 inicial da equipa do Farense, porque não tem sido um titular absoluto e é um jogador que é claramente uma mais-valia. Deixa-me só dar mais só uma nota em relação àquilo que tu disseste, porque parece importante, porque nem toda a gente domina aquilo que é o futebol no dia-a-dia nos clubes. O Sporting estudou minuciosamente o Farense. Isto não aconteceu, todo este tipo de movimentação, todas as escolhas que o Rubén Amorim fez para esta partida não nasceram de geração espontânea, ou seja, houve trabalho na visualização do adversário e muitas vezes perde-se tantas horas a estudar o Farense como se perde a estudar a Atalanta, e convém que isso fique claro e que é também notório na equipa do Sporting, mesmo que me pareça que em termos de dimensão estratégica Sérgio Conceição esteja ligeiramente acima do Rubén Amorim. E um ponto que entra cada vez melhor nesta equipa do Sporting, e que é trabalho obviamente, é a presença mais baixa de Nuno Santos e depois um passe profundo, normalmente para Gyökeres, mas ontem foi Pedro Gonçalves Para Pote. que marcou, ou melhor, o Isso Sporting mesmo. marcou na sequência do lance. Pedro Gonçalves fez a desmarcação de ruptura e Gyökeres finalizou, mas é um passe que entra também cada vez mais nesta equipa do Sporting, com o Nuno Santos a lançar. Verdade, e sobretudo a inteligência do Pote e também obviamente do passe do Nuno Santos para explorar o espaço entre o Pastor e o Gonçalo Silva, ou seja, lateral direito e defesa central direito da equipa do Farense, para depois o Pote colocar a bola, se quiseres ao poste mais próximo, para o Gyökeres ter tempo para conseguir ganhar posição ao Zac Muscat e ao Ricardo Velho. Mais haveria para dizer, muito mais, sobre estes dois jogos, mas temos de voar rapidamente para as nossas rubricas. Na Revianga, vocês iam destacar o Chaves Aroca, em que os transmontanos até marcaram primeiro, mas o Aroca procedeu a terraplanar o adversário logo a seguir, mais uma vez apoiado nos incríveis espanhóis Cristo González, Rafa Morrica e Jason Remensero. O Remenseiro, já que é galego, portanto quase português. É galego. Curiosamente, os espanhóis tratam-no por Yazan, e eu normalmente Yazan, utilizo ok, o como Yazan, mas Rames. para não haver confusão. Não é a inglesa, é a espanhola. É a espanhola, como Rames exatamente, Rodrigues. as duas versões. É Yassan, meu Deus. Exatamente. Rui, este Aroca transformado com Daniel Sousa, a prova que mesmo com muitos craques é preciso sempre ter alguém para gerir toda esta qualidade individual. Verdade, e quero recordar-te, e o Tomás vai confirmar que não estou a mentir,
quer eu, quer o Tomás, depois do mau arranque de temporada do Arouca, dissemos que o Arouca era uma equipa com capacidade para lutar pelo 5º, 6º lugar do campeonato. E a verdade é que se confirma, porque aquilo que se notava é que Daniel Ramos não encontrou a fórmula perfeita e se calhar não era o treinador indicado para o perfil dos jogadores que o Arouca tem, mas é o invés de Daniel Sousa. Daniel Sousa não só pegou na equipa que tinha, como conseguiu enquadrá-la da melhor forma. E tudo começa, para mim também, numa aposta que ele fez já a meio do seu caminho como treinador do Arouca, que foi abdicar do Eboué Kouassi numa altura em que estava lesionado e apostar em 2 médios centro, que são o David Simão e o Pedro Santos. Nenhum deles é um 6, são 2 8s que constroem um jogo com grande facilidade, muito mais o David Simão, porque o Pedro Santos até muitas vezes é mais condutor de jogo, não sei se concordas comigo, Tomás. Sim, mas creio que tem evoluído ao nível do passe também. É um tem evoluído também a nível do passe e já mostrava qualidade. Aliás, eu recordo-me, eu cheguei a vê-lo a jogar nesta temporada muito interessante. Verdade, eu cheguei a vê-lo a jogar várias vezes, quer pelo Braga B seguramente, e creio que também pelo Braga Sub-23, e era um jogador que em algumas circunstâncias surgia mais perto até da zona 10 a fomentar passos de ruptura. Mas creio que é uma aquisição muito inteligente por parte do Arouca, porque contratou o jogador a título definitivo, ainda que o Sporting de Braga, também de forma muito astuta, tenha garantido 50% do passe. Um tipo de negócio que o Sporting de Braga está a fazer com vários jogadores que acabou por libertar. Salientar que, do meu ponto de vista, a equipa do Arouca, do meio campo para a frente, é das melhores que temos no campeonato, a seguir, se quiseres, aos 4 da frente. Tem algumas vantagens até do meu ponto de vista em relação ao Vitória, que está em 5º lugar, e ao Moreirense em 6º lugar, sendo que o Moreirense tem uma ideia de jogo muito sólida e que vem desde o início da temporada, mas a forma como o Daniel Sousa conseguiu conciliar a dupla de médio centro, depois colocar o Yassan a partir do corredor direito, o Silá a partir do corredor esquerdo, o Cristo livre numa posição de segundo avançado que surge com grande facilidade sobre os corredores à esquerda e à direita e está na origem de 2 golos em sequência de movimentos. A estrutura ofensiva é claramente para uma construção baixa e depois ter vantagem entre linhas e atacar espaços, porque constrói com os laterais baixos alguma. E os 2 médios na base. Ou seja, se quisermos uma construção próxima à que faz De Zerbi, por exemplo, 4 laterais, exatamente, ou 4 defesas, melhor dizendo, e os 2 médios, e depois há espaços quer para Cristo, quer para as marcações de ruptura de Morrica. De ruptura do Morrica. E há um aspecto que é importante salientar. O Arouca estudou minuciosamente a equipa dos Chaves, curiosamente não entrou bem no jogo. O Daniel Sousa até fala que houve um excesso, se calhar, de conforto ou arrogância por parte dos seus jogadores na abordagem ao jogo diante do Desportivo de Chaves, que se adiantou com um grande golo de Guzo, mas a partir daí é um recital da equipa do Arouca e um recital da forma como se desmonta esta equipa dos Chaves, ou seja, a capacidade que a equipa do Arouca teve para superar a primeira pressão da equipa dos Chaves e depois aquilo que o Tomás dizia, muita qualidade a partir de muitas vezes quer dos médios centro, mas também dos laterais, o passo do Tiago Gai para a desmarcação exatamente. Do Rafa Morrica, creio que é falávamos no lance há pouco do 2-1. Santos, é parecido, lateral mais baixo, movimento de ruptura na frente. E destacar este jogador, o Tiago Gaio, porque o Tiago Gaio tem crescido muito desde que o Daniel Sousa... Exatamente, desde que o Daniel Sousa assumiu o comando da equipa do Arouca, está muito mais liberto. Recordo que é um jogador que eu cheguei a ver no Rio Ave, que jogava como médio centro e parece-me cada vez mais confortável a ir buscar, por exemplo, espaços interiores, a buscar este tipo de passe de ruptura que ele fazia como médio, mas sobretudo é uma equipa que está extremamente confortável e, por exemplo, há um central que está a crescer muito nesta equipa do Arouca, que é o Ravi Monteiro, que é um central canhoto, que também está na origem de um dos golos, buscando com um passe de ruptura absolutamente espetacular. São os defesas que fazem também esses passos, muitas vezes, passos mais longos. Exatamente, na profundidade. O único jogador que sinceramente não me convence nesta equipa do Arouca é o Bambu, independentemente de ser um jogador com grande experiência já a nível europeu, com experiência na Liga, mas a verdade é que, do meu ponto de vista, comete vários erros em termos de abordagem aos lances e creio que, mesmo sendo um jogador que tecnicamente não é muito evoluído, talvez a melhor dupla de centrais da equipa do Arouca seja Galovic e Ravi Monteiro, mas percebo perfeitamente a aposta que o Daniel Sousa teve em Bambu, sendo sobretudo a apontar, foi um reforço de inverno que veio para acrescentar uma mais-valia no centro da defesa e que foi uma aposta do treinador.
E agora vem um jogo com o Sporting que será extremamente Será interessante interessantíssimo. de acompanhar. Uma breve sobre os Chaves, e falámos disso aqui a propósito do mercado de janeiro. Não contratar um central mais rápido, mais confortável a defender espaços largos, impede a equipa de fazer uma pressão mais alta. É que não há condições para a fazer, e o Arouca foi completamente destrutivo a atacar os espaços nas costas da defesa dos Chaves, ainda por cima com uma adaptação que não foi bem sucedida. Falta de Benny, ala esquerdo, não tem características para fazer aquela posição, a meu ver, e os Chaves depois ofensivamente têm a dependência sabida de Héctor Hernández, que estava ausente. Portanto, há aqui problemas coletivos, mas também de falta de, não diria de qualidade, mas falta de características adequadas para as necessidades dos Chaves. Segundo aquilo que sei, e digo aqui, a saída do Bruno Langa para o Almeria podia ter sido travada, e a direção do Desportivo de Chaves estava disponível para travar a saída, e o Moreno libertou o jogador, que é algo que me parece absolutamente incompreensível, porque nem o Sandro Cruz é um lateral esquerdo para uma estrutura de 5 defesas. Isto, na minha opinião, ele é muito mais defesa central esquerdo do que lateral esquerdo, e a adaptação do Benny é claramente infeliz, sendo o Benny um jogador que me parece que do meio campo para a frente pode oferecer qualidade a esta equipa do Desportivo de Chaves, que tem, e o Rafael Guzo é claramente um sinónimo que dá mais qualidade à equipa, mas o Desportivo de Chaves, com este processo defensivo e com esta defesa de papel, não tem qualquer hipótese. O Steven Vitória é lento, nunca poderia jogar como central pela direita. O Vasco Fernandes, como central pelo meio, também tem muita dificuldade em velocidade, e o central mais rápido, o Júnior Pius, tem deficiências em termos de interpretação do jogo absolutamente inacreditáveis. Há um dos lances, que eu creio que é o golo que nasce do passe do Tiago Gaio, em que o Yassan faz um movimento dissuasor, arrasta o Pius para o corredor esquerdo e abre aquele espaço imenso entre o Pius e o Vasco Fernandes para meter a bola no Rafa Morrica. Quem está a aproveitar no fundo é Dário Essug, mas deixaremos para outra altura. Sem dúvida. Tomás, esta semana vais oferecer um Totti, não a um, mas a 2 Williams, Iñaki e Nico, figuras do Atlético Bilbao. O Atlético é quinto na La Liga. Esta segunda-feira que estamos a gravar acaba praticamente de confirmar que Álvaro Jaló do Braga será reforço para a próxima época. Um Atlético que poderá... Está de volta, no fundo. Está de volta, e seria engraçado ver este conceito novo na Champions. Não é? Pode ir à Champions, veremos se acontece. Mas o que tem feito de facto de extraordinário nesta temporada é mais a nível de Copa do Rei, e pode vencer a Copa do Rei 40 anos depois. Seria um feito absolutamente fantástico para uma equipa com enorme tradição a nível de Copa do Rei, não só, mas também na Copa do Rei. E há aqui um nome que de facto está a contribuir para o regresso aos melhores dias do Atlético, que é Ernesto Valverde, um homem da casa que conhece perfeitamente a identidade do clube, impôs um estilo desde cedo pressionante, vertical, que sufoca o adversário. Portanto, tipicamente uma equipa do Atlético, também melhorando certas capacidades com bola, e aqui já lá vamos a jogadores, mas de facto trago o Totti para os irmãos Williams, que são a alma do clube, completamente. Iñaki já há muitos anos, um monstro de regularidade, quase não falha partidas, e depois é de facto super adequado para aquilo que o Atlético joga, muito disponível na pressão, e depois explosivo, sempre a atacar espaços, não sendo um finalizador nato, consegue aparecer nos grandes momentos para ajudar a equipa. Nico Williams é claramente mais talentoso, um driblador, controle de bola, também utiliza os dois pés para criar e para finalizar, e creio que a entrada de Álvaro Jaló também surge nesse sentido. Primeiro, para ter mais opções no plantel, depois porque era porventura o melhor extremo disponível, extremo avançado disponível, sabendo que a base de recrutamento é limitada, e por isso, não sabendo se o Nico Williams vai sair já ou eventualmente numa próxima época, fica o Atlético já com um substituto, não diria do mesmo nível, mas com capacidades também para se afirmar na primeira equipa dos Leões de Samamés. Depois, e sabemos que é assim, funciona por ciclos, porque por vezes há jogadores melhores, por vezes há jogadores que não são assim tão bons e não há como fugir a isso, mas há aqui 3 jogadores, excluindo aqui Nico Williams, que seria um quarto, que dão outro ar em termos de qualidade individual a este plantel de Ernesto Valverde. Beñat Prados, que é um médio absolutamente sensacional, que está a fazer uma temporada monstruosa e que até pode jogar como lateral direito. E com o lateral direito aconteceu ontem, exatamente, não é? contra o Barcelona.
mas Beñat Prados é um médio centro recuperador, mas também construtor. Na linha de Ander Herrera, se quisermos, lá está, funciona por ciclos. Naquela equipa de Bielsa víamos Ander Herrera, Javi Martínez, um Llorente como ponta de lança. Esta equipa consegue trazer também aqui 4 ou 5 jogadores do melhor que há na Liga Espanhola. Beñat Prados é um deles. Depois há 2 médios ofensivos de excelência e nem sempre consegue juntar os dois. Ernesto Valverde, Unai Gomes, que é a revelação para esta temporada, um jogador que me faz lembrar Jovetic em termos físicos, pelo cabelo, pela cara que tem, e é um médio ofensivo muito dinâmico, que usa o pé esquerdo, canhoto, na condução de bola, também com chegada à área. E o Ian Sanset, que é um jogador para a seleção espanhola, muito inteligente a desmarcar-se, a finalizar. Portanto, Ollán Sanset, Nico Williams, Beñat Prados e Unai Gomes. São 4 jogadores para estarem 5, 6, 7 de acordo contigo no Atlético Bilbao, e por isso a equipa também consegue ser mais forte do que noutras temporadas. E obviamente juntava aqui, e tu concordarás de certeza comigo, a capacidade do Unai Simón ser também um excelente guarda-redes, Dani Vivian. Há aqui excelentes jogadores mais velhos. Temos Iñaki Williams e Berenguer, que está a fazer uma boa temporada também, um extremo rápido, finalizador. Portanto, já como o Niain a dizer um adeus, aparecem finalmente novas referências e o Atlético bem precisava delas. E aqui é uma equipa que, além do mais, tem mística e tem alguma capacidade de reter estes atletas. Sim, o clube tem uma estabilidade financeira invejável, mas eu acredito que neste ano ou no próximo caiam ali propostas de 80, 90 milhões, se calhar, por Nico Williams. Sim. E na Champions, não tenho grandes dúvidas que o Nico Williams, num dos 2 próximos mercados de verão, e juntando depois, obviamente, não acredito muito que o libertem no mercado de inverno, mas num dos 2 próximos mercados de verão acabará por sair por uma proposta que, tal como disseste, mais a rondar os 80 a 90 milhões de euros. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. E vamos agora passar para a Arte Vem Depois. Rui, vamos aproveitar esta rubrica para falar dos adversários de Sporting e Benfica nos 8º de final da Liga Europa, que se joga esta semana, Atalanta e Rangers. Convém relembrar que o Sporting joga na quarta-feira por imperativos de calendário e de regras da UEFA, e o Sporting e o Benfica, aliás, jogará na quinta-feira do costume. Rui, novamente, a Atalanta já foi adversário do Sporting esta temporada, mas as equipas chegam aqui em momentos distintos, porventura até melhores, embora a Atalanta venha de 2 derrotas consecutivas, o Sporting esteja numa fase mais cansada, mas será um jogo provavelmente diferente, não é, do que vimos na fase de grupos. Sim, acredito que sim, porque o Rubén Amorim, e ele frisa já frisou mais do que uma vez que o jogo que menos gostou foram os primeiros 45 minutos do Sporting diante da Atalanta. E se reparares depois no segundo jogo em Bérgamo, apesar da Atalanta ter poupado e na segunda parte de Alvalade também? Exatamente, quer na segunda parte em Alvalade, quer no jogo em Bérgamo, vimos um Sporting completamente diferente e creio que será um Sporting preparadíssimo para enfrentar a Atalanta. Quero-te recordar que a Atalanta vem de 2 derrotas diante do Inter, que é líder do campeonato por 4-0, e a mais surpreendente se calhar, mas não tanto, ontem diante do Bolonha, que está a fazer uma época incrível e está neste momento em zona Champions na série A. Aquilo que me parece é que a Atalanta vinha de uma série de 10, 11 vitórias consecutivas. E este calendário é difícil para a Atalanta. Sem dúvida, da mesma forma que também é difícil para o Sporting, e o próprio facto de ambas as equipas jogarem na quarta-feira também não ajuda muito, e isso poderá promover, quer de um lado, e isso já percebemos do Sporting, houve rotação diante no jogo é que o acesso à Champions para uma Atalanta, digamos que pode ser bem mais valioso do que passar aos quartos de final da Liga Europa. Completamente. E aqui admito que possa haver uma prioridade da Atalanta em relação à Série A em detrimento da Liga Europa. Isto não invalida, com uma equipa que tem um modelo de jogo completamente assimilado, uma ideia de jogo completamente assimilada, que a Atalanta não seja ultra competitiva diante do Sporting, mesmo que poupe alguns jogadores. E basta veres que no 11 base da equipa da Atalanta tem jogadores como o Koopmeiners, o Lukman e o Dek Ketelaer, mas no banco podes ter no banco o Pasalic, o Miranchuk e o Scamacca, que podem vir a ser titulares no jogo de Alvalade sem qualquer problema. É certo que não tem... dir-te-ia, em termos de capacidade individual, o Koopmeiners e o Lukman estão claramente acima, o De Ketelaer nos seus melhores momentos também, mas ter jogadores como o Pasalic, o Miranchuk e o Scamacca como opções alternativas mostram a qualidade que esta equipa tem, não só do ponto de vista individual,
juntando obviamente à qualidade coletiva que é absolutamente inequívoca desta equipa. E por exemplo o De Roon, que foi titular no jogo de ontem, não ficaria nada surpreendido se fosse poupado no jogo de Alvalade, porque para ele já é difícil fazer, se quiseres, 3 jogos numa semana. No entanto, é uma equipa que, independentemente do 11 que apresentar, vai se manter fiel ao seu modelo de jogo, é uma equipa que chega com grande facilidade às zonas de finalização, não é uma equipa devota da posse, há muita gente que pensa que sim, mas do meu ponto de vista não, é uma equipa tremendamente vertical a chegar às zonas de finalização, combinam muito bem o tridente de jogadores com mais avançados. Surpresa dos homens de trás, centrais sem e dúvida. alas. E sobretudo uma coisa que nós até falamos na altura, Tomás, da nossa primeira análise que fizemos à Atalanta, que é a forma como a Atalanta convida o adversário a pressionar alto e depois bate rapidamente na frente através de um jogo mais direto. Curiosamente até aí o De Roon tem um papel importante porque acaba por ser o quarto defesa, porque os defesas exteriores abrem sobre os corredores laterais, mas também é uma equipa que tem muita capacidade para chegar às zonas de finalizações através de jogo exterior, muitas vezes com o lateral esquerdo, o lateral ala esquerdo a cruzar e a surgir em zona de finalização o lateral ala direito. E repara que há Holmes, há Pacosta e há Atbauer para jogarem como lateral direito, há Ruggeri, Bakker e também o Zappacosta para jogarem como lateral ala esquerdo, portanto não faltam soluções nesta equipa da Atalanta, vai ser um jogo tremendamente difícil para o Sporting, uma eliminatória tremendamente difícil para o Sporting, mas eu acredito que o Sporting é capaz de seguir em frente, mesmo nesta fase de desgaste, porque o desgaste também é válido para o outro lado. E as rotações, eventualmente. Exatamente. Acima de tudo, penso que esta eliminatória será decidida pela coragem que o Sporting possa ou não ter. Porque não teve na primeira parte de Alvalade. O Sporting quis jogar na segunda, exatamente, e confiar em Gyökeres. Na segunda parte isso já não aconteceu, como já não aconteceu na partida de Bérgamo. Claro que houve muitas felicitações a Gyökeres, mas a equipa trabalhava mais a bola em zona recuada e conseguia superar aquela pressão individual, agressiva, que a Atalanta exerce. Concordo inteiramente o Sporting contigo. Pode levar esta eliminatória para onde quer, se tiver, claro, coragem e executar o plano. Verdade. É preciso muito Yulman e muito Morita, e é preciso também, acredito que sejam eles os titulares, muito Trincão e muito Pote a saltarem as entrelinhas e a serem das entrelinhas depois para as zonas de finalização. O Sporting até poderia ser apostar mais nesta primeira mão, levar um resultado confortável, isto obviamente num cenário ideal, e depois gerir como desse na partida de Itália, mas concordo, claro, é um cenário inteiramente, que pode revelar-se utópico. E o Yulman sai muito cedo. Concordo inteiramente contigo. E o Yulman sai muito cedo no jogo com o Farense. Provavelmente Ruben Amorim já a pensar nessa necessidade do dinamarquês para quarta-feira. Sim, aquilo que me parece é que o Ruben Amorim já tem praticamente o 11 delineado, ou seja, será Israel na baliza. A única dúvida é se o Gonçalo Inácio recuperará ou não. Se não recuperar, acredito que a defesa seja Eduardo Quaresma, Coates e Diomande, muito provavelmente essa. Depois, nas laterais, à direita, parece-me que o Catamo será o titular. À esquerda, tenho mais dúvidas, será Mateus Reis ou Nuno Santos, veremos. Depois, no meio-campo, não tenho dúvida nenhuma em relação à questão do Yulman e do Morita, com a possibilidade do Pote, em alguns momentos, surgir também como terceiro médio, mas, obviamente, o Pote como avançado interior, juntamente com o Trincão, com o Gyökeres como referência ofensiva. Creio que o Sporting de Alvalade não fugirá, e também não há muito por onde fugir, deste 11 inicial. E quanto ao Rangers, o líder da Liga Escocesa, que desafios pode trazer ao Benfica para mais nesta fase? Eu creio que o Benfica é amplamente favorito a seguir em frente. Agora tem que respeitar um adversário que tem um perfil muito específico e, sobretudo, deveria estudar minuciosamente este adversário. Convém destacar aqui um aspecto que muita gente não saberá. O treinador que começou a temporada, o Steven Davis, foi despedido em outubro, teve um mau início de Premiership, com 3 derrotas nas primeiras 7 jornadas, caiu em Eindhoven com um estrondo, no jogo de acesso à Liga dos Campeões, uma derrota copiosa por 1-5, com vários erros no capítulo defensivo, e a entrada do Philippe Clement, o treinador belga, que já passou pelo Mónaco, pelo Clube Bruges, pelo Genk, fez com que a equipa ganhasse uma nova alma. Eu não creio que seja uma equipa particularmente criativa, com um jogo particularmente elaborado, mas a verdade é que o conjunto de resultados ditam 24 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, uma diante do Celtic,
no jogo de grau de dificuldade mais elevado em termos de campeonato escocês que teve até agora, e no último fim de semana diante do Motherwell, no sábado. E eu depois já vou falar um bocadinho o porquê dessa derrota diante do Motherwell, mas destacar que esta equipa do Celtic, comandada pelo Clément, conseguiu duas vitórias diante do Betis. Exatamente, do Rangers, comandada pelo Clément, conseguiu 2 vitórias diante do Betis, e o jogo fora diante do Betis seria a imagem daquilo que Clément provavelmente quereria transportar na quinta-feira para o Jogo da Luz. Só que esta equipa do Rangers está a padecer de lesões em elementos nucleares e elementos que muito possivelmente não vão jogar no Estádio da Luz. É o caso de Cantwell, o médio ofensivo, que me parece ser o médio ofensivo de mais qualidade desta equipa. É o caso dos extremos, dos 2 titulares habitualmente, o Sima, que estava a fazer uma época absolutamente espetacular e que se lesionou no CAN e ainda não recuperou, do Cortés, que é um jogador que a partir da esquerda e que tem já experiência também de ligar ao serviço do lance, que também está lesionado e não deve jogar na Luz. Curiosamente, o jogador que é a principal opção a estes 2 também se lesionou no último jogo diante do Motherwell e provavelmente vai falhar a deslocação à Luz, que é o McLaughlin. E sobretudo a referência ofensiva, que foi a grande aposta para esta temporada, o Danilo, já está lesionado há bastante tempo, e o tempo previsto para regresso à competição será só no final de março, o que implicará que à partida falhará os 2 jogos diante do Benfica. Aquilo que me parece é que esta equipa tem no processo ofensivo o seu ponto forte, mesmo não sendo uma equipa, e volto a dizer, com um jogo muito criativo e muito elaborado, vive muito do jogo exterior e de um jogo muito direto para chegar às zonas de finalização, sem Danilo, com o Dessers como referência ofensiva, vai sentir muita falta dos extremos titulares para ser forte num momento em que me parece que poderia ferir mais a equipa do Benfica, que era na metamorfose da transição ofensiva em contragolpe, porque o Sima e o Cortés são jogadores exímios nesse momento, e à partida serão o Sterling à direita e o Wright ou o Fábio Silva à esquerda os titulares, e não é minimamente a mesma coisa. Agora, em termos de processo defensivo, é uma equipa com limitações gritantes. É uma equipa que parte de uma estrutura em 4-2-3-1, defende normalmente em 4-4-1-1, dá muito espaço entre linhas e, sobretudo, é uma equipa com tremendas debilidades no controlo da profundidade. A última linha é muitas vezes muito mal definida. Os 2 centrais, o Goldson que atua no centro-direita, e o Sotar no centro-esquerda, são particularmente lentos, tendem a buscar referências individuais, o que fazem com que pelo menos um deles seja frequentemente arrastado, e creio que o Benfica, principalmente aproveitando situações de campo aberto, pode demolir a equipa do Rangers. Agora, se o Benfica não estudar minimamente o adversário, pode correr riscos de sofrer, porque a verdade é que esta equipa tem o quinto momento de jogo muito bem trabalhado no nível ofensivo. É que Tavernier é o jogador que tem mais golos marcados na equipa do Rangers, é também o jogador que tem mais assistências para golo, e é um especialista, quer a marcar bolas paradas laterais, quer a marcar bolas paradas frontais, quer a marcar grandes penalidades, e o Rangers trabalha muito no sentido de conquistar grandes penalidades para o Tavernier acabar por transformar esses lances em golo. Agora, volto a frisar, um Benfica forte, concentrado e que aproveite bem estes 4 dias que vão mediar a deslocação penosa ao Dragão com esta recepção ao Rangers, são determinantes para o Benfica dar uma resposta contundente e que terá que passar por uma entrada fortíssima em jogo. Se for um Benfica adormecido, vai acabar por ter muitos problemas, mesmo com um Rangers muito depauperado do ponto de vista ofensivo, porque é uma equipa que impõe ritmos altos, que tem uma agressividade esdrúxula, quer em termos de pressão, quer em termos também de duelos, em que se impõe com muita facilidade aos adversários. O vídeo dará, neste caso, bastante jeito. Vamos passar para o Teatro dos Sonhos. Tomás, vamos à Bundesliga e ao Stuttgart, um clube histórico que nos últimos anos tem sido um pouco ioiô entre a Bundesliga e a Bundesliga 2. Agora está em terceiro na primeira divisão, com Sebastian Hoeneß, sim, sobrinho de Uli Hoeneß, e de quem até já se fala que poderá ser hipótese para o banco do Bayern. Tomás, fala-nos um bocadinho deste Stuttgart, surpreendente. Só para colocar em perspectiva, esta é a melhor pontuação do Stuttgart na Bundesliga. Estamos a falar de uma equipa que já foi campeã. Claro que
Agora a pontuação, normalmente o Bayern desta época do Leverkusen é inatingível praticamente. Sim. Mas em termos históricos, esta é a melhor temporada do Stuttgart até aqui, obviamente. Nunca a equipa tinha feito tantos pontos com as jornadas que já foram disputadas. E o trabalho de Sebastian Hoeneß reparem numa coisa, se não houvesse um Leverkusen superlativo, o Stuttgart estava a lutar pelo título com o Bayern. É verdade. Exatamente. O Leverkusen, em princípio, será o campeão e até acaba por distrair um pouco os holofotes, não é? Acaba por fazer esquecer o que o Stuttgart está a conseguir, mas é muito possível nesta altura que se apure para a Champions, uma prova que não disputa há cerca de 15 anos. E nessa equipa ainda havia Cacau, um avançado conhecidíssimo, Alexander Leb, que era também o médio do mais elegante que se viu no futebol vai para o Barcelona e não corre também. E também esteve no Arsenal, de facto, um jogador muito bom, da Bielorrússia, não é muito normal, mas era bielorrusso, bielorrusso, mas de facto o trabalho de Sebastian Hoeneß é para valorizá-lo muito e para fazer história no Stuttgart. Esta equipa normalmente joga num 3-4-2-1, é o sistema base da equipa de Sebastian Hoeneß. E há aqui muitas coisas que valorizam o trabalho do treinador. Desde logo, a forma como a equipa constrói desde trás, com normalmente preferência pelo lado esquerdo, e Ito, o central canhoto japonês, tem muita capacidade de construção através do passe. E na meia esquerda há Führich, que é um excelente jogador, na forma como roda para o jogo, acelera, tem também uma excelente definição mais à frente, quer no passe, quer no remate. E Mittelstadt chega por fora, o lateral, que também cruza muito bem. Isto é particularmente relevante numa equipa que tem Guirassy, que é um cabeceador nato, e além disso um avançado que trabalha muito bem de costas para o jogo. Tem estas duas dimensões e acaba por servir muitas vezes de apoio para enquadrar ora Führich, ora Enzo Milho, que é canhoto, joga na meia direita, também é muitas vezes um acelerador, mas até tem mais criatividade no passe e no dribble do que Führich, por exemplo. Sem dúvida. E por isso o Stuttgart tem aqui duas peças muito criativas e que estão a fazer uma sensacional temporada, sabendo obviamente que o grande destaque da equipa é Guirassy, o atacante que está a marcar muitos golos e que, lá está, fica atrás de Harry Kane. Depois, no flanco direito, Rouault é um central, aliás, que tem vindo a ganhar também algum destaque. Não é tão criativo como o Ito, mas consegue iniciar a construção. Mas normalmente a equipa, construindo pela esquerda, depois consegue ter Wagnermann, que é o ala do lado contrário, a chegar para finalizar ou para desequilibrar. Não é um ala muito criativo, tecnicamente evoluído, mas consegue aproveitar o espaço no lado contrário, porque a equipa de facto inclina-se para a esquerda em termos de construção. Depois há mais alguns bons jogadores. E a dimensão física é tremenda para andar de um lado para o outro, fazer o vai-vem, defesa-ataque, potentíssimo fisicamente, e de facto isso vale mesmo, muito por isso. Depois há aqui mais alguns bons jogadores, por exemplo Stiller, um médio construtor que também já conhecia Sebastian Hoeneß. Portanto, neste plantel jovem há aqui muito trabalho de Sebastian Hoeneß, porque não tem craques, se quisermos. Guirassy é um excelente avançado, Führich e Milho são excelentes jogadores, mas é um trabalho de treinador aquilo que vai fazendo Sebastian Hoeneß, e portanto não chocará ninguém caso consiga ser incluído numa lista do Bayern, do Leverkusen, porque não sabemos bem se Xabi Alonso vai continuar ou não, mas de facto tem projeção para na elite alemã dar um passo à frente, porque é um jovem ainda, treinador muito jovem este Sebastian Hoeneß, e já esteve nas camadas jovens do Bayern também tem essa ligação no passado. Portanto, vamos lá ver o que vai acontecer. Certo é que o Stuttgart deve voltar à Champions, e ainda bem, porque é um clube com muito peso na Alemanha. E por acaso não sei se o Stiller não chegou a trabalhar com o Hoeneß nas camadas jovens do Bayern. Exatamente, isso mesmo, sem dúvida nenhuma. É um jogador que tem acompanhado a carreira do Hoeneß. Da cidade da Mercedes, passa publicidade até Lisboa. Assim fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola, em que o clássico foi naturalmente o tema principal. A sonoplastia hoje foi do Tomás Delfim. Muito obrigado por nos acompanharem aí desse lado e até para a semana. Até para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.